galera do Pandora, tudo bom? Vamos conversar um pouquinho sobre Clarice Lispector e o seu conto Amor, presente na coletânea Laços de Família. É importante, antes da gente falar especificamente do conto Amor, é importante a gente falar sobre a Clarice Lispector. A Clarice, às vezes, é um pouco mal compreendida pela sua obra, pela forma como ela escreve. Ela é, de fato, uma autora muito intimista. Então, ela vai conversar bastante sobre a alma feminina, o que é ser, a importância do olhar para dentro. Tanto que, em um dos seus livros, chamado A Paixão Segundo GH, ela vai começar, no prefácio do livro, antes da história começar, ela vai falar assim: eu gostaria que esse livro fosse lido apenas por pessoas de alma completa. Então ela já dá esse desafio da sua literatura, mesmo ela dizendo que a sua literatura é relativamente simples. Seria interessante, e é possível isso, você conhecer visualmente quem é a Clarice Lispector. Então, se você puder, vai lá no YouTube, procura Entrevista Clarice Lispector e dá uma olhadinha em como ela era, a postura dela com o entrevistador, e você vai ver essa figura fechada, quieta, séria. E essa figura, isso é transmitido muito para as obras dela. Especificamente no conto Amor, ele foi escrito em 52 e ele foi publicado em 1960, nessa coletânea Laços de Família. Muitos biógrafos estudiosos da autora falam que é difícil ver uma relação entre a vida dela e a obra. Eu, pessoalmente, discordo um pouco disso, especialmente porque quando você olha para a obra de um artista, é muito difícil você dissociar o quanto da vida dele realmente influencia. E, de fato, a Clarice, ela passa por um divórcio nesse meio tempo, então muito desse conflito de mulher, de mãe, está presente não só na vida dela, mas também isso aparece nas obras dela. Então é importante que você tenha isso no fundo da cabeça, não que isso seja um guia obrigatório, mas pense que um artista também coloca um pouquinho de si nas suas obras. Então, vamos pensar um pouquinho no conto Amor. O conto Amor tem essa característica intimista da Clarice e vai focar na personagem Ana. A personagem Ana, uma mulher dona de casa, faz as tarefas do lar, responsável com o seu marido, com os afazeres, e ela tem uma rotina diária, cíclica, dia após dia, repetidamente, quase que monótona a sua vida. Se você perceber, no começo do texto, no começo do conto, ela já apresenta o conflito inicial. Ela chega e ela está no bonde, voltando para casa. E aí, nós temos um momento de descrição, em que mostra o lado familiar dela. Então, os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Então, Ana mãe, Ana esposa, Ana dona de casa, Ana nessa figura do retrato da mulher brasileira. Então é importante você pensar nesse contexto que nós estamos agora, nesse contexto aí dos anos 50, 60. E lembrando que a Clarice, ela está na terceira geração modernista, então ela vai também trazer essas características, ainda que ela trabalhe mais com esse olhar intimista dela, ok? Então, pensando no conto aí, a Clarice, ela vai olhar para Ana e vai descrever para a gente a Ana como uma mulher que tinha um desejo vagamente artístico e que isso se desfez quando ela se casa. E ela coloca todo esse desejo dentro dos seus dias, tentando fazê-los mais belos. Então, as cortinas que ela mesma cortara, as coisas que ela fazia para os filhos e sempre tinha um determinado momento que era a hora perigosa da tarde. E essa hora perigosa da tarde era quando os filhos estavam no colégio, o marido estava no trabalho, a casa estava limpa, ou seja, ela, enquanto mulher, naquele contexto histórico, naquele contexto social, não tinha mais utilidade. Então, o que ela fazia? Ela precisava ocupar a cabeça. Então, ela saía de casa, fazia as compras, levava algum objeto para o concerto e é exatamente neste momento que a nossa história começa. Ana, na hora perigosa da tarde, no bonde, voltando para casa com um saco de tricôs no colo. É neste momento que ela, voltando para casa, vai encontrar o cego. O cego vai ser o desencadeador do processo de epifania. O que é a epifania? A epifania vai ser um momento de lucidez, quase que religiosa essa lucidez da Ana.
E como que vai se configurar essa lucidez? O cego, que não olha nada, afinal de contas ele é cego, está lá mascando o seu chiclete, e esse gesto de mascar chiclete é quase que uma afronta para Ana, porque é como se no mascar chiclete ele sorrisse e deixasse de sorrir, deixasse de sorrir. E nesse gesto, a Ana se sente afrontada por isso, então ela vai se inclinando, e nisso o bonde dá uma brecada e ela se assusta, o saco de tricôs cai, os ovos quebram. Presta atenção nessa metáfora dos ovos. Os ovos são uma metáfora recorrente na obra da Clarice. Isso vai retomar um outro conto chamado O Ovo e a Galinha, que é um conto super confuso, que nem ela mesma consegue entender direito o que é, mas a metáfora dos ovos, que podem ser tanto os ovos na figura feminina, mas os ovos enquanto representação da vida, mas naquele momento os ovos se partem e as gemas amarelas escorrem. Naquele momento ela é obrigada a escancarar uma realidade que o tempo todo ela estava fechada. E que realidade é essa? Aqui é um momento interessante da gente olhar que o conto ele trabalha com uma visão psicanalítica, e aqui dá pra gente fazer uma comparação com uma obra do Freud, O Mal-Estar na Cultura, que ele vai falar que dentro da gente nós temos, na visão psicanalítica, nós temos o nosso consciente, que é o ego, e nós temos o superego e o id, que é o nosso inconsciente. E aí, nós temos o id, que é aquele nosso impulso de fazer tudo, e o superego, que é aquele controlador. Quando a gente recalca demais esse controle, e a gente fica recalcando, no caso da Ana, recalcando o seu desejo, o seu passado, e de repente isso é despertado, a gente entra em crise. E tanto que a palavra crise é uma palavra recorrente ao longo do conto, o que chamara de crise vier afinal. Então, é importante você perceber que o cego desperta essa crise. Então ela é jogada num universo de conflitos em que a vida de casada que ela tinha construído, que era uma vida tão certa, era uma vida tão correta, era uma vida tão linear, aquilo se desmonta. E de repente, até o passado dela, que ela tinha escondido, volta. E agora ela perde identidade. Quem é ela? Ela é mãe, ela é esposa, ela é ela, os sonhos que ela tinha poderiam voltar. O cego mexe e o cego desencadeia um processo que ela não entende. E ela, perdida nesses pensamentos, acaba passando do ponto e ela chega no Jardim Botânico. Aqui a gente tem uma relação intertextual muito interessante com a obra do Jean-Paul Sartre, A Náusea. E é interessante que na Náusea nós também vamos ter um personagem que vai ter esse conflito interno e também vai acabar aparecendo num Jardim Botânico. Então existe uma relação muito forte aí. No conto A Náusea, no romance A Náusea, você vai perceber que o personagem principal ele vai ter esse questionamento existencialista, que é exatamente de perceber que a sua existência ela não tem um propósito. E se ela não tem um propósito, eu posso tomar as minhas decisões. Eu tenho a liberdade de escolher aquilo que eu faço. E se eu tenho a liberdade de escolher aquilo que eu faço, a decisão é minha. Eu tenho que ir lá e escolher. Somos destinados e somos condenados à liberdade, como diz o existencialismo do Sartre. E isso vai se refletir na Ana quando ela chega ao Jardim Botânico e quando ela senta-se e ela começa a olhar esse mundo ao redor e ela vê esse verde. E ela percebe que ela também faz parte desse universo. Então, no Jardim Botânico é o lugar de reflexão e de descobertas. E ela percebe que ela também faz parte disso, ela percebe que ela também é livre, que ela também pode fazer as escolhas dela, que ela também é parte desse universo que se une a todos. Perceba as metáforas vivas, desde o começo do conto, as sementes que ela plantara, as sementes. Então, tudo isso é uma questão de vida. Então, ela faz parte dessa vida, das raízes vivas do mundo. Então, ela está presente em tudo isso. Perceba isso ao longo do conto, é bem interessante. Só que vai ter um momento em que ela vai voltar à lucidez, porque ela é mãe. Isso já é quase no fim da tarde, e aí, quando ela se dá conta disso tudo, ela tenta sair do Jardim Botânico e o Jardim Botânico já está fechado. Perceba essa metáfora do jardim tentando segurá-la, tentando prendê-la nesse universo de não, fique aqui, escolha isso. Então, nesse universo preso, ela vai tentar se rebelar e vai tentar sair e ela só vai ficar calma a hora que ela chegar na porta do seu apartamento. Quando ela chega no apartamento, tudo
está diferente. E uma coisa importante é você perceber que quando ela chega no apartamento, todos os pequenos detalhes, as pequenas coisas que ela vê no jardim, os insetos, a aranha, as plantas, a água, ela encontra isso na casa dela. Então, é importante você perceber que toda a transformação que ela passou no Jardim Botânico está presente agora com ela, faz parte da vida dela. Não tem mais como ela esquecer isso. Tanto que ela pergunta, o que o cego desencadeara caberia nos seus dias? Então, essa transformação que ela passa, o que aconteceria com ela a partir de agora? Lembre-se, o conto conta um dia da vida da Ana. Nós temos a noção de que vários dias correram iguais, cíclicos. Mas neste dia, no dia em que o cego aparece, tudo muda. E nesse dia, nós não sabemos o que vai acontecer. Com essas informações que o cego trouxe, com esses questionamentos que aparecem na vida dela, nós não sabemos mais o que vai acontecer. Ela vai para a cozinha, faz o jantar, prepara o jantar, porque outras pessoas virão jantar. E aí, à noite, ela está na janela, olhando pela janela, pensando no que pode acontecer, pensando no que vai acontecer, e ela ouve o fogão estalando, e ela sai correndo, e ela tem aquele diálogo final, que é um diálogo importantíssimo com o marido, que ela tem o desespero, que ela vê que nada aconteceu na verdade, foi só um estalo do fogão, e ela vai até o marido e fala, eu não quero que nada lhe aconteça nunca. Então ela mostra ali, a gente consegue perceber uma dependência dela, a gente consegue perceber como ela está presa ao marido. E o marido, num gesto que não lhe era seu, pega a Ana pela mão e afasta do perigo de viver. Presta atenção nessa frase, afastando-a do perigo de viver. Essa frase é muito importante porque mostra exatamente que o marido está em oposição ao que o cego e o que o Jardim Botânico trazem para ela. De um lado, o conservadorismo da família, a tentativa de enquadrar a Ana nesse molde, e do outro, a liberdade que o cego e que o Jardim Botânico trouxeram para a vida dela. E o conto termina com a Ana de frente para o espelho. Perceba a analogia, que a primeira vez que ela se enxerga é de frente para um cego. Então o cego funciona como um espelho para ela. Então ela olha com os olhos, que o cego está lá com os olhos daquilo que não os vê. E exatamente igualzinho ela está lá de frente para um espelho, se olhando, tendo mais uma vez agora aquela reflexão. O que será que vai acontecer? Não sabemos. O que nós sabemos é que, assim como uma vela, ela apaga a flama do dia. E veja essa metáfora da vela, que bacana. Uma pequena chama que pode causar um incêndio gigantesco, mas algo tão frágil que pode apagar com um simples sopro. É essa energia que a Clarice Lispector quer passar nesse conto. Perceba a descrição em relação aos filhos, em relação ao marido, em relação a ela mesma. Perceba as metáforas vivas, a questão da vida no Jardim Botânico, como essa vida se manifesta na casa dela, os sonhos de antes, os sonhos depois, como isso se transforma. É um conto extremamente profundo, é um conto extremamente denso, é um dos contos mais bonitos da literatura brasileira e ela é, com certeza, um dos nomes mais importantes também da nossa literatura. É um conto que precisa ser lido e relido. Não é numa primeira leitura que você vai conseguir entender a profundidade da beleza, da imensidão de mensagens e informações que ela mesma fala, né? Quando na entrevista, se você puder assistir no YouTube, é interessante, que ela fala que ela escreve simples. E talvez depois de várias e várias leituras você percebe que de fato é tão simples que está na nossa cara a mensagem. Mas é uma forma tão poética de escrever que às vezes a gente se perde nessa beleza e nessa imensidão de palavras. Então vale a pena ler com cuidado e com muito carinho, porque é um conto especial. Afinal de contas, chama amor. E esse amor é o quê? É o amor próprio que ela acha por ela mesma, é o amor por si mesma, é o amor de poder fazer as escolhas dela. Então, muito amor a você, bons estudos.